Vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 23. Aleluia. Marcos 6, versículo 23. Aleluia. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedistes, te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Pode tomar seu assento. Aleluia. Antes de ministrar a palavra do Senhor Jesus, eu sou grata a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, juntamente com essa igreja eleita do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida de cada uma mamãe que nessa noite se encontra nesse lugar. Saiba que, de todo o meu coração, eu admiro as mamães que têm se colocado na presença do Senhor Jesus. E as mamães que têm procurado a se colocar, mesmo no meio dos problemas, as diversidades, mas têm buscado ao Senhor Jesus. Parabéns para todas as mamães. Que o Papai do Céu guarde, proteja cada uma de vocês. E desde já eu quero dizer para você, mamãe, que a mensagem que o Senhor Jesus colocou em meu coração, eu até conversei com o pastor dessa igreja e disse: pastor, eu posso mudar o rumo da mensagem, por motivo do acontecimento do início da semana, mas o Senhor já tinha colocado no meu coração essa mensagem. O pastor disse: deixe Deus lhe usar. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Mesaque e a irmã Eliana, pelo o privilégio, irmãos, de ter sido o meu pastor. Eu posso dizer a essa igreja: vocês são privilegiados por terem esse casal, essa família à frente desse rebanho. Aprendi muito, e eu falo isso não para exaltá-los, mas para dizer a essa igreja que vocês estão em ótimas mãos. Senti falta e sinto muita falta deles na minha congregação. Quero dizer a essa igreja que vocês têm um pastor de antigamente, não querendo desqualificar os pastores de hoje, mas um pastor que honra o compromisso com Deus de pregar a palavra do Senhor Jesus como ela é. E isso é muito bom para que nós venhamos crescer na presença do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela vida do meu genro e a minha filha. Pela primeira vez, durante todo o tempo que ele é casado com a minha filha, e nós saímos um para um lado e outro para o outro, para se congregarmos, pela primeira vez nós estamos juntos em uma ministração. Eu até que já tive ministração dele, da minha filha ainda não. E pela primeira vez eles estão aqui, para mim é uma honra. Louvo a Deus por isso. Eu não recordo muito bem, mas eu acho que pela primeira vez eu ministro também na frente do pastor Mesaque. É um pastor ou não? Porque sempre quando eu estava ministrando na congregação, o senhor estava ministrando em outra congregação, não era isso? E hoje nós marcamos esse encontro com Deus aqui junto nesse lugar. Amadas mamães, primeiramente eu quero
falar de 4 mães que não deram exemplos de mãe. Pela leitura, você pode ter visto que vamos se tratar de uma mulher que, como mãe, deixou a desejar. Herodes, uma mulher que, essa palavra onde eu li em Marcos, que também está em Mateus 14, versículo 13 até o 11, a gente vai ver a história de uma mulher que viveu com um homem e pela ambição, por querer ter, ela separa-se desse homem e casa-se com o irmão desse homem. E ali tinha um homem chamado João Batista, que pregava a verdade. E que ela não gostava de João Batista. E que a qualquer preço ela queria exterminar João Batista. Ao ponto de dizer ao rei que ele tinha que matar João Batista. Mas o rei, por sua vez, ele temia ao profeta de Deus. E ele mandou prendê-lo. Chegado ao dia de seu aniversário, davam-se uma festa. E a filha dessa mulher dança para o rei. Olha o que uma mãe sem Deus, uma mãe possuída pelo ódio, pelo querer e ter, ela instruiu a sua filha que dançasse para o rei e que com certeza o rei ia se agradar. E ali o rei com seus convidados, ele diz a essa moça: pede-me tudo o que tu quiseres, até a metade do meu reino, e eu te darei. E ela chega para sua mãe e diz: o que pedir? E a sua mãe, por sua vez, diz: a cabeça de João Batista. Mães, pode parecer que a mensagem está nos confrontando como mãe. Mas assim como foi dito nesta noite, nós mães temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos. Como instruir os nossos filhos? Como conversar com os nossos filhos? Como educar os nossos filhos? Ser mãe não é somente receber elogios dos nossos filhos, mas também é confrontar os nossos filhos. Muitas das vezes é não fazer a vontade de nossos filhos, é dizer não para os nossos filhos. Essa mulher, ela diz para sua filha, ela instruiu a sua filha: pede a cabeça de João Batista. E ela apressadamente volta e chega na presença do rei e dos seus convidados e diz: eu quero a cabeça de João Batista. E foi ainda mais ousada, ela diz: em um prato. Nós estamos vendo, irmãos, a crueldade que uma mãe pode implantar no coração de um filho. Pela ambição, pelo o querer ter. E muitas das vezes, irmãos, nós, como mãe, temos a oportunidade de tirar os nossos filhos do mal. E muitas mães, hoje, estão empurrando seus filhos
para o caminho do mal. Eu não digo isso com você, serva do Senhor Jesus. Com você que tem a palavra do Senhor como instrumento. Orientar uma filha a fazer o mal é encaminhar ela a fazer o mal. Orientar um filho a desrespeitar é orientar ele a fazer o mal. A primeira mulher se chama Herodias. Já em Marcos, no capítulo 26, no capítulo 6, já no versículo 24 e 26, diz que a filha foi perguntar à mãe. E ao perguntar, ela volta decidida. Será que nós, como mãe, nós temos pedido a orientação a Deus para responder aos nossos filhos? Porque no meu tempo e no tempo de muitos aqui, nós não tínhamos a oportunidade de perguntar, nós só tínhamos que obedecer. Hoje nós citamos a oportunidade para que os nossos filhos nos perguntem e nós responda. Essas respostas, irmãos, têm que ser direcionadas por Deus. Tendo dito isso a respeito dessa mãe, que foi uma mãe que, ao meu ponto de vista, não foi aprovada como mãe, diz a palavra do Senhor, porque ela incentivou a sua filha a pedir a cabeça de um homem de Deus, simplesmente para satisfazer a sua vontade. Nos dias de hoje, querida e amada igreja do Senhor Jesus, quantas vezes Satanás tem se posicionado para pedir a cabeça de filhos mal instruídos. Porque a palavra do Senhor diz que enquanto os nossos filhos são de menor, a total responsabilidade de educar e ensinar somos nós, pais. A segunda mãe que eu quero falar nesta noite, Jezabel. Jezabel foi uma mulher que influenciou o povo à idolatria. Teve comportamento cruel e manipulador. O rei Acabe se corrompeu. Incentivou os seus filhos a serem péssimos reis, truculentos, péssimas mães e péssimos líderes. Jezabel foi uma mulher que matou e manipulou o rei para matar muitos profetas de Deus. Uma outra mãe que incentivou e que também teve um papel de manipuladora na vida dos seus filhos. Amadas, sejamos mulheres que inspiram seus maridos e seus filhos a serem amados, amáveis, cuidadores, protetores, ajudadores, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. É que nós mulheres sejamos sábias para edificarmos a nossa casa. Talvez nesta noite você queria ouvir uma mensagem
diferente. De que você é forte, você é. De que você é batalhadora, você é. Mas o Espírito Santo do Senhor Jesus me colocou uma mensagem. E eu costumo dizer que eu não sou pregadora. Eu apenas abro a minha boca e deixo que Deus a use para falar com a igreja do Senhor Jesus. E nesta noite o que eu estou dizendo aqui é para que nós mães não venham a errar como mãe. É que nós mães venhamos ter a direção do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Se você foi criada de forma que você não teve abraço, que você não teve carinho, você não teve aquela mãe que sentou com você e conversou, você não teve aquele pai que parou para lhe ouvir, se dê a oportunidade de, nesse momento, no agora, você abraçar o seu filho. Mas o que nós vemos hoje é o quê? Eu não tive isso e nem por isso eu morri. O Senhor nos dá a oportunidade de sermos melhores. Amar os nossos filhos e cuidar. Ensinar no caminho em que devem andar. Será que nós, irmãos e irmãs, estamos verdadeiramente ensinando os nossos filhos? Ou será que quando os nossos filhos chegam do colégio e diz assim: mãe, o coleguinha hoje me empurrou. E você dirá assim: pois empurre ele também. Eu ia passando, o coleguinha botou o pé na frente e eu caí. Pois quando ele vier, você coloque o pé também para ele cair também. O coleguinha pegou o meu lápis escondido e não me entregou mais. Pois você pegue o dele também. Hoje, irmãos, nós estamos vendo muito isso. Mas nós, como mães servas do Deus Altíssimo, nós devemos incentivar os nossos filhos de outra maneira. Filho, talvez o coleguinha não tenha o mesmo ensinamento que você. Não faça isso, é feio. Ah, o professor me chamou a atenção e eu não gostei. E no dia da reunião, o pai nem lá vai para saber o porquê que o professor chamou a atenção. Amados, ser mãe e ser pai requer tudo isso de nós. Não é apenas aparecer o tênis da moda e eu correr lá e dar para o meu filho. Não é apenas eu dar a melhor roupa. Não é apenas eu dar tudo o que ele quer, porque o coleguinha tem e ele quer. Não basta nós dar o peixe para o nosso filho. Nós temos que dar o anzol e deixar que ele se vire através da isca. A correr atrás da isca, correr atrás do peixe. Eu sei que nesta noite você gostaria de ouvir outra mensagem. Mas é tempo, igreja, de nós se despertarmos na criação dos nossos filhos. Será que eu e você estamos chegando na casa do Senhor com nossos filhos de mão dadas e estamos dizendo: filho, se ajoelha, porque diz a palavra do Senhor que nós devemos dobrar os nossos joelhos. Se ajoelha aqui e vamos orar. Agradecer ao Senhor que nós chegamos à casa do Senhor. Será que nós estamos ensinando os nossos filhos, mães e pais, na hora da leitura da palavra do Senhor, ficar de pé? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a orar? Ou será que nós temos perdido o tempo que o Senhor tem nos dado como educadores, para mais tarde nós não estarmos em uma fila de um presídio ou de um hospital para visitar os nossos filhos? Nós somos pais e o Senhor Jesus nos dá a autoridade para
nesta noite. Atalia. Atalia não era ninguém mais e ninguém menos do que filha de Jezabel. Uma mulher cruel. A palavra do Senhor diz que Atalia, ela mandou matar todos da casa real. E como ela não se sentisse por satisfeita, ela chega a matar até os seus próprios netos. Filha de Jezabel, da mulher que incentivou o rei a ser mau, seus filhos, ser péssimos líderes, a sua filha também foi mau. A palavra do Senhor diz que todos que seguiram Atalia foram pessoas cruéis, pessoas maus. Vocês estão vendo aí, mães, como a nossa responsabilidade de mãe é grande, como o nosso irmão falou, que a maioria das vezes os pais passam um dia fora. E nós é quem passamos a maioria do tempo com os nossos filhos. E nós, como mãe, temos que ensinar as nossas filhas e filhos, desde pequenininhos, a serem obedientes, temente a Deus e também serem ajudadores nas tarefas de casa. Hoje, nós estamos vendo crianças querendo ser adolescente e adolescente querendo ser adulto. Mas quando existem as leis do homem já deixa todos reservados. Não pode pagar pelos seus atos, mas dentro da tua casa, o que deve prevalecer é a lei de Deus. Glória a Deus, aleluia. A lei de Deus é que tem que prevalecer dentro da tua casa, mamãe. Saiba que amar é ensinar também. Ensine os seus filhos. Glória a Deus. Eu fui considerada uma mãe dura. Uma mãe que não deixava as suas filhas, eu só tenho 2 filhas, que não deixava as suas filhas se misturar muito com o filho dos outros. Uma mãe metida. Mas saiba que a sua educação não pode ser invadida pela educação do vizinho. A educação cristã é diferente da educação de quem não tem conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E nós temos que saber definir entre o bem e o mal. E eu preferia o bem para as minhas filhas. Aleluia. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, é para a glória dele. É para a glória dele. Aleluia. As minhas 2 filhas servem ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu falava agora há pouco com o pastor Mesar. Às vezes, o Senhor nos coloca em alguns caminhos que é para nós aprender a lidar com situações lá na frente. E não tenha isso como um pecado imperdoável, não. O Senhor nos coloca. Se você não quer que as coisas reflitam em sua vida de maneira que vai te trazer tristeza e dor, olha para o teu filho agora pequeno e toma rédea. Debaixo da graça do Senhor e pede a misericórdia do Senhor Jesus. A palavra mãe é doce. Mas saiba de uma coisa, que quando teu filho, quando o meu filho, a minha filha está num presídio ou dentro de um hospital porque foi ferido com algo que alguém o feriu,
dor maior é sua. E muitas vezes nós encontramos mães se questionando onde eu errei. O que foi que eu fiz? Não, querida. Foi o que você deixou de fazer. Aleluias. Foi o que você deixou de fazer. Se ajoelhar com os seus filhos e orar. Você se desdobrar na presença do Senhor pela vida do seu filho. E com isso eu não estou dizendo que você não faz. Se nós olharmos para a história de Jó, a palavra do Senhor diz que era um homem temente, fiel e que servia ao Senhor de todo o seu coração. E ele fazia sacrifício por cada um dos seus filhos. Aleluia! É necessário hoje, nós como mãe, se desdobrar na presença do Senhor Jesus, orando, intercedendo pelos nossos filhos. Não é apenas dar responsabilidade ao professor da escola bíblica, ao professor da escola, lá onde o seu filho estuda, ou para o coordenador, o assistente de jovem, de adolescente e de criança, para que os nossos filhos sejam obedientes à liderança da casa de Deus. Eles têm que começar a obedecer a nós, lá atrás na nossa casa. Aleluia. Se você, pai e mãe, fica descontente com algo na casa do Senhor, não reclame do seu líder na frente do seu filho, da sua criança, do seu adolescente. Porque isso vai trazer mais tarde consequência. Se um ensinamento te confrontou, guarda para ti. Conversa com teu esposo se for preciso lá no quarto, longe dos teus filhos. Porque senão isso vai gerar na cabeça dos nossos filhos problemas mais tarde. Temos que dar exemplo. Temos que ser exemplo dentro da nossa casa. Aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. Outra mãe que foi também desaprovada como mãe. Veja só, irmãos. Essa eu quero falar e quero separar como mãe. Agar. Sei que muitos vão dizer discorda, mas eu vou explicar por que Agar também errou como mãe. E quem não erra, né, irmãs? Todos nós. Agar, em posição de serva do Senhor. Serva do Senhor Abraão. Ou Abraão. Em posição de serva. Ela aceitou se deitar com Abraão e engravidar. Como serva, qual era o papel de Agar? Continuar aceitando ser serva. Mas quando ela engravida, ela quer ser a senhora. E esse erro trouxe consequência para a vida de Agar. E para uma nação até hoje. Ela sai, ela vai para o deserto. Lá o anjo fala com ela. Agar volta. Agar voltou, se humilha, pede perdão. Fica. Agar fez isso. Obedeceu. Ismael nasce. Porém que Ismael nascendo, ele vai crescendo. Chega a hora de Sara também ter o seu filho Isaac. As consequências do erro lá atrás vem se arrastando. Veja só, até essas crianças estarem grandinho e começarem a brigar. E Sara sempre querendo que o seu filho fosse o filho da promessa.
Ele era o primogênito? Sim. Mas filho da promessa era Isaque. E trouxe consequência até chegar ao ponto de Abraão pedir que Agar saísse. E ela saindo, o seu filho é criado de maneira diferente de Isaque. E até hoje uma grande nação sofre pela desobediência lá atrás. Talvez, se não tivesse ocorrido a desobediência de Agar tivesse permanecido no lugar de serva, tivesse permanecido com o seu filho no lugar de serva e dizendo: não, você é o primogênito, mas ele é o filho da promessa, vocês são irmãos, vocês vão crescer unidos. Mas aí vem a diferença. E até hoje, quem cria filho dos outros sempre há discórdia. Aleluia. Dificilmente eu tenho 3 irmãs que são filha da minha mãe, mas não filha do meu pai. Nós não vivemos sem briga, mas sempre há as 3 irmãs e os restantes dos irmãos. Não temos contenda, mas há diferença. Aleluia. Tendo dito isso, irmãos, a rivalidade entre Agar e Sara acaba refletindo nos filhos, trazendo divisão entre Ismael e Isaque. Nós temos, irmãos, que ser sábios. Nós temos que prestar muita atenção no que nós estamos conversando na frente dos nossos filhos, das contendas que estão surgindo dentro dos nossos lares, para que isso mais tarde não venha refletir na vida dos nossos filhos. Aleluia! Se você quer ser mãe exemplar, vigia em todo o tempo. Porque quem acha que criança ouve e esquece, está muito enganado. Criança ouve e guarda. E mais tarde ele vai querer pôr em prática. Mães exemplar. Já era para mim estar encerrando, irmãos. Vou falar bem rápido sobre as mães exemplar. Primeiro, Sara. Aí você vai dizer assim: como Sara? Se ela também entrou em conflito com Sara, com Agar. Mas Sara amou, cuidou, esperou, errou, mas se manteve na presença do Senhor e deixou que o seu filho vivesse na dependência de Deus. E até a esposa para o filho dela foi escolhido por Deus. Essa, irmãos, é a importância de ser mãe. Errar, todas nós erramos. É se manter na presença do Senhor, para que nós não venhamos respingar nos nossos filhos as nossas irresponsabilidades como mãe. Então Sara foi e será uma mãe exemplar, segundo a palavra do Senhor Jesus. Ana, a segunda mãe exemplar. Irmão Josué leu no livro de 1 Samuel sobre Ana, uma mulher que sofria por não ter filho. E eu já ouvi pessoas dizer assim: eu não sei para que Ana queria filho, porque ela teve, mas deu para ele. Irmãos, Ana foi uma mulher que, mesmo sendo instigada, provocada por outra mulher, porque ela não tinha filho,
ela se manteve na presença do Senhor, pedindo e confiando que Deus lhe daria um filho. E ela dando esse filho, Deus tendo a compaixão dela e dando esse filho para ela, ela teve a consciência que o melhor era ter o filho dela na presença de Deus, do que criado com os pais e fazer coisas que não eram certas. Ela confiou em Deus. Ela disse: Senhor, eu deixo o meu filho na tua casa. Porém, ele tinha tudo para dar errado. Porque os filhos de Eli, com quem ele foi criado, erraram. Mas era filho que Deus tinha dado para ela e ela confiou. A diferença é de você colocar algo na mão do Senhor e deixar Deus trabalhar. E nesta noite, eu quero dizer para alguém aqui que o Senhor Jesus manda dizer: não importa o que estão dizendo do seu filho, e nem importa o que acham dos teus filhos. Coloca na mão do Senhor. Descansa. Deixa o Senhor trabalhar. Porque Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que quebra correntes. Aleluia, Deus poderoso. Aleluia. Ele vira cativeiro. Aleluia. E salva o teu filho das garras de Satanás. Manda o Senhor dizer nesta noite assim. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus é maravilhoso. Aleluia. A terceira mãe, Joquebede. Aleluia. Eu lembro a história de Joquebede, querida igreja. Você já imaginou você ter um filho e ser decretado uma lei? Onde o rei manda matar todos meninos para que não gerassem mais filhos. Mas Moisés o homem que ia ser o libertador do povo do Egito. A mãe esconde por 3 meses. E depois confia inteiramente em Deus. Coloca em um cesto. E solta no rio Nilo. E depois o Senhor Jesus faz todo o procedimento para que essa criança venha a ser cuidada pela filha do rei. Sabe o que é isso, mãe? É você entender que Deus cuida de tudo e de todos. Ele protege. Basta você, mãe, querer acreditar nesse Deus poderoso, nesse Deus que faz. Assim como Joquebede depositou a confiança em Deus. Sabe por que hoje, querida igreja, tantas coisas dão errado na vida de muitos? É por lhe faltar fé, conhecimento da palavra de Deus.
que foi mais referência para todas as mães. Maria, a jovem que não se negou a ser gerado nela o nosso Jesus. Ela não se importou com o que iam falar dela. Ela não se importou o que ia acontecer com ela. Em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38, relata a história de uma jovem que Deus olha e vê fidelidade. E quando o anjo aparece para ela, ela simplesmente diz: eis-me aqui, que cumpra-se em mim a tua vontade. E hoje o Espírito Santo do Senhor Jesus está dentro do lar, falando aos corações e dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. E muitas das mães não têm dado crédito e nem ouvido ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Entrega o celular na mão do seu filho ou da sua filha e diz: está aí, vai ficar quieto, me deixa em paz. Aleluia. Ou o filho diz: mãe, eu vou apenas ali na casa do meu colega e de lá some, chega a hora que quer, e nós como mãe acreditando que realmente ele está ali. Enquanto nós estamos abrindo mão dos nossos filhos, Satanás está abraçando e destruindo famílias. Aleluia. E agora eu falo para os filhos: ei, filho, saiba que mãe tem um grande amor por ti. Ainda que ela esteja dizendo não para aquilo que você gostaria muito de tê-lo, saiba que o melhor é o que a tua mãe quer para você. Você jovem, espera em Deus para poder começar a namorar. Espera em Deus para poder se interessar por alguém. Ora, pede oração na igreja, converse com o seu pastor, com a sua mãe, para que você não venha mais tarde pagar pelos seus erros. Quando a sua mãe disser não, é não. Quando o seu pai disser não, é não. Guarda no teu coração que por mais pareça para você que ele está lhe confrontando, saiba que ele está sendo direcionado por Deus. Aleluia. Você, criança, se comporta no lugar de criança, porque a palavra do Senhor diz: quando eu era criança eu agia como criança, mas agora que fiquei homem, agora eu tenho que agir como homem. Então, criança, você como criança, obedeça seu pai e sua mãe. O melhor filho é aquele obediente. Eu sei que tem filho que diz assim: o meu pai e a minha mãe me tratam diferente dos meus demais irmãos. Mas eu quero dizer para você que isso é coisa da sua cabeça. Muitas das vezes, aquele que o pai e a mãe trata com mais carinho, com mais um jeitinho, é medo de perder ele. E sabe que você está seguro. Aleluia. Mas o amor é o mesmo. Aleluia. Essa, amada igreja, foi a mensagem a qual o Senhor Jesus colocou em meu coração. Espero que o Espírito Santo do Senhor nesta noite tenha trabalhado em corações de mães aqui. E que a partir dessa mensagem você possa fazer diferente na sua casa se algo está fora do lugar. Aleluia. Deixe o Espírito Santo de Deus habitar dentro da tua casa e em teu coração. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Eu sou grata ao
o Espírito Santo do Senhor colocou em meu coração uma mensagem de despertamento para você, mãe e pai. Aleluia! Eu não vou deixar de orar por uma pessoa que o Senhor Jesus me manda orar. E depois nós estaremos orando por